Olá, nós estamos no podcast USP As Profissões. Eu sou Bruno Chamochumbi e a partir de agora vamos entender, conhecer um pouco mais das atividades de cultura e extensão que existem nos vários departamentos da USP. Hoje nós vamos falar com um professor que participa desse movimento para nos inspirar você que quer ser um aluno e vai ser um aluno, se Deus quiser, da USP num futuro próximo, compartilhando histórias, memórias, potenciais e oportunidades. Nós vamos falar com o professor Eduardo Bessa Azevedo, ele que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Química de São Carlos. Professor Eduardo, seja bem-vindo ao podcast USP As Profissões. Muito obrigado. É muito bom falar com você e entender um pouco das atividades de cultura e extensão. Você que é do Departamento de Química do Instituto de Química, eu quero começar sabendo um pouco da sua atividade aqui no Instituto. São pelo menos 18 anos que você já está aqui. Conta um pouco pra gente dessa história. Eu sou todo bem quadrado, bem da área de Química, fiz curso técnico em Química, universidade, pós-graduação, e trabalhei na indústria um bom tempo, e depois comecei a docência lá no Rio de Janeiro, de onde eu veio, e já estou aqui agora há uns 18 anos, né? E desde que eu cheguei aqui, eu sempre estive envolvido com cursos de extensão, né? Eu acho que é um dever até, posso falar assim, da gente de levar até a população o saber que a gente tem, que a gente desenvolve aqui dentro, né? Então, eu sempre estive envolvido com cursos de extensão para a comunidade e nos últimos 3 anos eu estou como presidente da comissão no Instituto. Antes da gente falar das atividades de cultura e extensão, eu quero saber um pouco sobre esse olhar para a química, né? Qual você enxerga que é a contribuição atual ou perene da química na nossa sociedade? Bom, eu sou suspeito, né? Mas a gente costuma dizer que a química é uma ciência central, quer dizer, não existe nada sem química, né? A gente fala assim, as pessoas falam, esse produto é sem química. Mentira. Não é, tem alguma química. Não tem como, né? Tudo é química. Então, a química tem uma contribuição teve já uma contribuição muito importante no desenvolvimento de novos fármacos, no desenvolvimento de novos materiais, né? No início do século passado não existia plástico, né? Imagina só. Então, a química foi responsável por uma grande melhoria no estado da sociedade. Mas, como tudo, ela é neutra. Ela pode ser usada para o mal e pode ser usada para o bem, né? Se você estuda química para desenvolver bomba, para você desenvolver uma arma química, você não está fazendo um bom uso da química, né? Então, eu acho que é aí que entra a questão da formação do aluno. A gente não pode só ensinar os conteúdos químicos, né? Mas o que ele vai fazer com aquilo? E é isso aí que entra, eu acho, a questão da extensão é muito importante nessa formação. Exatamente, porque ela vai além do protocolo, ela vai além da grade curricular, ela Sim. entra no âmbito das percepções, das emoções, das experiências e dos resultados práticos para toda uma sociedade, para toda uma comunidade. Como é que a química contribui para essas atividades práticas da sociedade, da cidade, da região de São Carlos, de maneira prática? Tem várias frentes, né? Como eu falei, a gente pode pensar no desenvolvimento de novos fármacos. A gente pode pensar no desenvolvimento de tecnologias para você fazer tratamento de água, de esgoto, por exemplo. A gente pode pensar em novos materiais para você usar no dia a dia, materiais mais leves, materiais mais fortes, né? Com maior durabilidade. Sei lá, são tantas contribuições que a química pode dar para a sociedade, né? Como usar os produtos químicos que a gente tem no dia a dia. Porque as pessoas falam assim, eu não lido com produto químico. Lida. Você não lida com inseticida? Não usa uma escova de dente, né? Um desinfetante? Você não lida com perfume? Tudo químico. Você não usa protetor solar? Então, roupa jeans também tem química, né? Então você tem que, a química tem esse papel de levar para a sociedade como utilizar as coisas de maneira segura e de maneira efetiva, né?
Não é só produzir, mas também ensinar a usar. A incidência do uso e da propagação de novos materiais é cada vez maior. Como é que a química lida com isso? Ela vem acompanhando essa evolução e, na verdade, promovendo essa evolução, né? Sim. Como é que é esse dia a dia? É uma coisa muito, assim, como vou dizer, curiosa, porque a gente, na química, né, a gente produz muitos materiais, a gente testa para ver as características que eles têm, né? Se eles têm potencial de uso, de econômico, a gente coloca no mercado, né? E hoje em dia tem uma preocupação muito grande de fechar o ciclo, né? Quer dizer, a gente produz material, caracteriza o material, coloca no mercado e depois que ele for usado, né? Ele vai ser descartado do meio ambiente, vai virar lixo, né? Então, hoje em dia, uma preocupação muito, muito grande é fechar o ciclo de vida do produto, né? Aquele produto foi colocado no mercado, foi utilizado, deixou de ter função, ele tem que voltar para o processo produtivo como matéria-prima para novamente entrar no ciclo, para a gente ter um ciclo fechado, né? Porque não existe fora, né? Jogar fora significa jogar no quintal do vizinho, porque não existe fora. É tudo que dentro. fora é esse, né? Tá tudo dentro. A gente vê o que está acontecendo com o plástico. O plástico gera aquelas ilhas de plásticos no oceano, em vários oceanos, né? Conforme a correnteza, isso vai se aglomerando. O que significa que a gente precisa pensar também em soluções de ressignificação dos materiais. Como é que isso pode impactar os alunos nas atividades práticas de extensão? Que tipos de atividades olham para a questão ambiental, por exemplo? Não, quando a gente vai planejar uma atividade de extensão, a gente vai procurar o quê? Conversar com os alunos, qual o impacto aquilo vai ter, né? Vamos dar um exemplo assim clássico. Eu vou vou bolar experimentos para levar para uma escola para mostrar para os estudantes lá algumas partes da química, o conhecimento. E aí, depois o que você vai fazer com o que sobrar, né? Como é que você vai tratar os resíduos daquilo? Como que você vai ensinar as pessoas a terem um uso seguro daquilo, né? Então, isso começa na faculdade. Por cada aula prática que você tem, né, é se preocupar com isso. O que você está fazendo, né? Você está fazendo aquele experimento para quê? Depois o que acontece com aquele negocinho lá que ficou no tubo de ensaio? Você vai jogar na pia, né? Então, é assim olhar para a atividade do químico, né, que tem que ser uma atividade que a gente sabe que auxilia a sociedade, mas tem que auxiliar em todos os momentos, em todos os instantes. Não é só colocar um produto que vai ter um uso, mas e depois, né? A gente acredito muito nisso. É pensar, levar para a extensão essa discussão, né? Levar a comunidade essa discussão. Os produtos que você usa, as coisas que você tem de bom, como é que faz? O que você faz depois? Você pegou um remédio que você não usou todo. Você vai pegar e jogar... Como é que descarta Você vai remédio? jogar no vaso e a dar gente descarga. sabe que, por exemplo, isso é um problema seríssimo, por exemplo, no âmbito da água. A água hoje no nosso planeta, ela é muito contaminada com uma série de elementos. Um exemplo disso, por exemplo, são algumas águas do Brasil e do mundo que são, por exemplo, contaminadas com microplástico ou com cocaína, por exemplo. Esse é um exemplo de como a química alcança a questão ambiental, né? Sim. Os próprios fármacos antibióticos, hoje em dia, de tanto jogar antibiótico na água, no ralo, como não existe fora, só existe dentro, vai para os rios, para os lagos, para o mar e gera bactérias resistentes. Ou seja, as bactérias são impactadas pelo descarte inadequado dos antibióticos e isso faz com que, quimicamente, nós tenhamos uma reação natural a
uma questão química e isso impacta de alguma maneira diretamente na O nossa vida. antibiótico para de fazer efeito quando a gente precisa no hospital, né? E isso quem estuda são os profissionais de química para virar esse jogo. Sim. Agora, no âmbito da pesquisa e da extensão, mais da extensão, o que a gente pode destacar da USP de São Carlos em relação às atividades extensionistas e culturais do Instituto de Química? Tá. Em termos das atividades culturais, aqui em São Carlos a gente tem uma característica, a gente tem um centro cultural, né? Então o centro cultural reúne as atividades, quase todas as atividades culturais do campus. Então hoje tem mostras lá, oficinas, concertos, né? Tem muita coisa lá, uma programação muito vasta. Nós temos também coral, que regularmente, né, tem um ensaio toda semana e muitas apresentações. E especificamente esse ano, porque é uma coisa que é em revezamento entre as unidades do campus, o Instituto de Química está responsável por organizar a vinda da Filarmônica do Rio Preto. Então, todo mês, a Filarmônica de Rio Preto, da própria USP, vem e faz um concerto aqui para a comunidade uspiana e para a comunidade da cidade, né? Então a gente tem um cardápio, vamos dizer assim, cultural bem rico aqui na cidade, né? E as atividades de extensão do Instituto de Química, a gente tem alguns grupos de extensão, né? A gente tem um grupo que é muito interessante, que é o ACS. O ACS é um grupo, foi o primeiro grupo no Brasil, que é um braço da Sociedade Americana de Química, né? Então ele tem aqui o objetivo de divulgar a química de várias maneiras. E tem o PET, tem outros grupos, vários grupos de extensão, né? O grupo de educação. E todos eles buscam o quê? Fazer divulgação científica, levar para as escolas, né, a ciência, não necessariamente a química, mas criar o gosto das ciências nos alunos, né? Nós temos trabalhos com terceira idade, com a comunidade de 60 a mais, né? Por exemplo, a questão de nutrição, da química, dos alimentos. Então, é muito variado, tem muitos projetos bem variados, de todos os gostos. Eu quero saber um pouco do tamanho dessa comunidade no Instituto de Química. Quantos alunos, quantos professores, que atividades você pode destacar? Assim, muito difícil porque a cada semestre está mudando, principalmente, não sei se a gente vai falar sobre por causa da curricularização, né? Para quem não sabe, a curricularização é a inserção das atividades de extensão de forma obrigatória no currículo. E isso significa pelo menos 10% da carga horária total. Vamos dar um exemplo aí de um curso de Química, por exemplo, da faculdade do Instituto de Química de São Carlos. Qual é a carga horária de um curso? Umas 4.000 horas, 3 a 4.000 horas. De 3 a 4.000 horas, ou seja que de 300 a 400 horas tem que constar ali no currículo essas atividades de extensão. E isso é nacional, né? Não é coisa da USP. Não, é nacional. Isso é uma regulamentação do MEC, né? Uhum. E a partir disso, obviamente, a gente sempre comenta isso aqui no podcast. Tem alunos que vão fazer um esforço maior para alcançar essas horas mínimas e tem alunos que passam disso já há muito tempo, porque se envolvem tanto, vão para os laboratórios, vão para as atividades práticas e isso se torna algo muito natural. Então o que a gente faz acaba sendo um nivelamento, uma aproximação, uma mediação aí, né? Uhum, Tem muitos alunos que participam de mais de uma atividade, gostam tanto que participam de várias, né? E, de fato, eu sou suspeito, né? Mas é muito interessante, eu acho que é muito gratificante você sair dos muros da universidade e levar o conhecimento que é produzido aqui para a sociedade, né? Até porque existem perfis de pessoas na comunidade que reconhecem, outros que não, mas quem reconhece, que é o que nos importa, porque a gente também tem que trazer sempre novas pessoas, mas que entendem que não é o momento, ou que elas não vão voltar para a universidade, ou nem foram.
e aí com isso a gente faz a universidade ir até elas, né? Exatamente. Isso aí é tão democrático, é tão urbano, é tão amoroso, de alguma maneira tem tanto amor, é tão carinhoso, acho que a palavra correta é essa, é tão carinhoso, né? No âmbito urbano que a gente deve valorizar, né, professor? E eu acho que é também uma prestação de contas que a gente faz, porque quem financia a universidade pública são nossos impostos de todo mundo, não é? Então, a universidade é gratuita para quem cursa, mas ela tem custo, né? A sociedade está bancando. Então, a gente dar uma prestação de contas para a sociedade, devolver para a sociedade conhecimento que é desenvolvido aqui dentro, eu acho que é uma coisa necessária. E você entende para os alunos que estão nos assistindo e que podem decidir pelo Instituto de Química da USP aqui de São Carlos, exatamente sobre a possibilidade de conhecerem melhor e com isso tomarem essa decisão em cima dos vestibulares que estão chegando aí. O que eu quero que você diga é o seguinte: que equipamentos, que estruturas, que corpo docente esse aluno vai encontrar no Instituto de Química? Bem, a gente tem um dos melhores cursos de Química do país. Nós temos vários professores nossos que estão entre os 100 melhores do mundo, né? E nós temos equipamentos aqui no nosso central analítica, que muitos deles só tem aqui no Brasil, né? Então a gente tem um corpo docente muito qualificado, muito mesmo, né? O Instituto de Química é sempre uma das unidades de Química de São Carlos, né? É sempre uma das unidades mais produtivas da USP. Então, tem uma pesquisa de ponta. Então, são os próprios pesquisadores que estão em sala de aula ensinando a química, né? Isso faz muita diferença. E nós temos laboratórios, sei lá quantos, temos dezenas de laboratórios em todos os ramos da química. Então, é um curso que é muito, muito bem cotado, muito. Novamente, eu sou suspeito, né? Mas é um curso que vale a pena. É muito bom. Professor, nós estamos encerrando o nosso podcast USP e as Profissões e eu quero pedir a sua mensagem final, agora olhando para a câmera e convidando os alunos a considerarem a possibilidade de estarem conosco no Instituto de Química e por que isso deve ser. E fazendo extensão. E fazendo a extensão, principalmente. Eu trouxe aqui, eu só queria dizer que venham estudar o Instituto, vai ser uma experiência transformadora, com certeza, né? E fazer extensão também é transformador. A ideia da extensão é essa, transformar não só o aluno, quanto também a sociedade, alvo daquelas atividades. E eu trouxe aqui, eu trouxe para ler, se eu vou esquecer, um aluno que participou de uma atividade extensionista, né? E ele depois me mandou uma mensagem relatando a experiência dele. Na extensão. Na extensão. E ele falou assim: estou mandando essa mensagem para dizer que a atividade correu ainda melhor que o esperado. A escola foi incrível, os alunos mais ainda. Eles, inclusive, pediram autógrafos e fotos com a gente no fim da apresentação. Acho que falo por todos do meu grupo quando digo que foi um dos melhores momentos que estivemos na graduação até hoje. Ou seja, a surpresa do que vai extramuros, do que vai extra o currículo pré-estabelecido e básico, que não deixa de ser importante, mas essa surpresa que de alguma maneira gera inovação na relação do aluno com a universidade. Isso é muito rico, né? E se você se sentir protagonista dessa transformação que a gente quer ver no mundo, na sociedade, no mundo. Muito obrigado ao professor Eduardo Bessa Azevedo, ele que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Química de São Carlos. E esse é o podcast USP e as Profissões. Eu sou Bruno Chamochumbi, nós estamos juntos para olhar para os aspectos importantes e os bons resultados para uma sociedade melhor que vem da universidade. Essa extensão, essa cultura e esses olhares dos alunos que se envolvem e que
realmente vão levar para toda a vida essa construção, essa diferenciação, esse posicionamento e vão abrir as portas para os novos alunos que, como você, vêm para cá, para a USP, vêm para a USP logo e certamente construirão uma nova história a cada dia. Até o próximo episódio. Este é o podcast USP e as Profissões. Nos vemos.